Olá, boa noite! Boa noite, já temos pessoas na sala. Muito bom! Boa noite, meninas, sejam bem-vindas! Hoje o papo vai ser um papo reto, hoje vai ser um papo muito bom, um papo profundo. Vocês estão aí preparadas para um papo profundo? Vamos falar hoje sobre o assunto que a gente sempre fala, né, de emagrecimento, obesidade, mas com um olhar um pouco diferente, né? Trouxe umas novidades aqui para a gente poder conversar e já podemos começar aqui. Vamos deixar gravados no IGTV, né? Quem chegar um pouquinho atrasado pode assistir depois no IGTV ou então no YouTube, que agora nós estamos também no YouTube, né? Sejam muito bem-vindos e vamos lá então falar desse assunto que eu vou ser bem sincero com vocês, né? Boa noite, boa noite. Um assunto que queima muito no meu coração. Já são 13 anos, né, trabalhando nessa área de obesidade, no excesso de peso, no emagrecimento, né? São 13 anos, já completei esse ano, comecei em fevereiro de 2008 a trabalhar nessa praia e é um assunto que realmente queima meu coração. Eu olho para as pessoas, eu vejo a luta das pessoas e é uma coisa que eu realmente me importo, sabe? Eu não só vendo e não só cuido, mas eu sofro junto, eu me importo com isso e é um assunto que eu tenho evoluído na avaliação, porque realmente é um assunto tão importante, né? A questão do emagrecimento. E eu vejo que existe muita alienação atrás desse tema, né? Aí você fala, Andréia, o que é isso, né? Alienação, o que é isso, né? Então, antes de falar que alienação é essa, eu queria agradecer os coraçõezinhos que vocês já estão mandando aí. O YouTube, o Instagram funciona com os coraçõezinhos e com a setinha, né? Então vamos encaminhar aí para todas as pessoas que estão precisando ouvir um pouquinho sobre essa alienação dentro desse assunto de emagrecimento, né? Os corações são importantes e as setinhas aí também são importantes, né? O encaminhar aí para mais gente ouvir e participar. Então, vamos falar então um pouquinho sobre isso, né? Sobre alienação. Onde é que eu vejo alienação dentro desse assunto de peso, né? Esse assunto de emagrecimento. Olha só, as pessoas, na verdade, a alienação, ela existe em quase todas as áreas de nossa vida. E a alienação, ela serve para quê exatamente, né? Para que a gente não veja as coisas como são. E é para isso que serve a alienação, para que a gente não veja as coisas como são. E onde é que existe, então, alienação dentro de emagrecimento, dentro desse assunto de emagrecimento? Existem umas frases, eu vou falar algumas aqui, se vocês lembrarem, vocês escrevem no chat aí também para me ajudar. Existem algumas frases que trazem, que diminuem um pouquinho o peso da importância do emagrecimento, né? E existe uma inversão de valores. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido alguém, de repente, se você não toma refrigerante, por exemplo, ou se você não bebe bebida alcoólica e você está numa festa, as pessoas falam assim, mas você não bebe? Você não toma refrigerante? Ou então você fala assim, deixei definitivamente o açúcar. E alguém fala, mas pra que esse exagero? Você tá exagerando agora, viu? Pra que isso tudo? Pra que deixar o açúcar? Né? Só basta diminuir. Então, primeiro que existe uma inversão de valores. Quando você tenta fazer algumas coisas que vai te levar a ter uma vida mais saudável e mais ativa, normalmente você, assim como eu, nós somos criticados. É verdade ou não é? Nós somos criticados por ter algumas atitudes que todo mundo deveria ter, na verdade. Ah, mas você treina todo dia? Pra que isso? Né? Que exagero é esse? Né? Às vezes eu gosto de correr, né? Então às vezes eu estendo um pouquinho mais o treino e logo alguém fala, mas pra que isso tudo? Né? Então as pessoas, ao invés de te incentivarem a deixar as coisas erradas e adquirir hábitos corretos, é muito mais fácil a gente ouvir então uma crítica. Então aí já mostra uma inversão de valores. Mas a alienação ela é mais forte ainda em frases que são trazidas, são frases que elas existem com o objetivo, como eu falei, de diminuir o peso e diminuir a gravidade da questão do peso, do emagrecimento. Por exemplo, olha só algumas frases que eu lembrei que eu trouxe aqui. Se vocês lembrarem de algumas, vocês me contem também. Alguém fala assim, tá bom, sou gorda, mas sou feliz. Sou gorda, mas sou feliz. Sim, o que tem a ver ser feliz com excesso de peso? Olha só que doideira, né?
É como se quer tirar a força aí da necessidade de emagrecimento. Sou gorda, mas sou feliz. Tá, você é feliz, que bom que você é feliz. Mas nós não estamos falando de felicidade, nós estamos falando de saúde, de bem-estar, né? Então é uma frase que vem para nos confundir. Outra frase que a gente ouve também é o seguinte: eu não tenho culpa em ser gordinha, ou eu não tenho culpa de ser gordinho, eu tenho tendência para ser gordinho, né? Então esse negócio de não ter culpa, realmente a culpa não é uma palavra boa, mas se a gente colocasse responsabilidade, você não tem responsabilidade por estar acima do peso? Então eu estou colocando aqui para a gente começar a pensar de uma forma mais crítica, primeiro em relação a nós mesmos, né? Que sempre o primeiro balanço tem que ser em relação a mim e a você, né? E depois a gente pode levar isso para a família, para os amigos, enfim, para quem tiver interesse, né? Outra coisa que a gente ouve muito é: a minha família tem tendência para excesso de peso. A minha família tem tendência, todo mundo lá é gordinho, minha família tem tendência. Aí cabe um questionamento, né? Essa tendência, será que é uma tendência cultural ou é uma tendência física, né? Normalmente a família tem os mesmos hábitos. Talvez está mais por aí a tendência, né? Quando a pessoa fala assim, ela tira de cima dela a responsabilidade ou parte dessa responsabilidade e ela joga na família, ela joga no azar, ela joga em qualquer um outro lugar. Então ameniza um pouco, é isso que nós estamos discutindo aqui, né? Uma outra frase que eu ouvi outro dia que me chamou a atenção foi o seguinte: tá, minha mãe fala que eu tenho que emagrecer, mas ó, eu tô bem assim e meu namorado me ama desse jeito. Sim, mas o que tem a ver o amor do namorado com excesso de peso? Onde é que está a ligação? Né? Sim, que bom que ele te ama, ele deve te amar mesmo, né? Para estar junto com você, né? Outra pessoa falou aqui: eu tenho a doença do hipotiroidismo. Também é uma coisa muito comum que a gente ouve. Realmente quem tem essa doença tem um pouco mais de dificuldade, com certeza, de emagrecer. Mas é verdade que a pessoa que tem um hipotiroidismo e está sendo medicada, acompanhada pelo seu médico, ela não vai emagrecer? Será que isso é verdade? Então são frases que às vezes nós usamos, ou a gente ouve isso com muita frequência, e são frases que servem para aumentar a alienação. Se você tiver com papel e caneta aí agora, anota essa palavra, né? Alienação. Então a alienação, ela vem normalmente para fazer a gente pensar de uma forma ou não pensar sobre determinado assunto e agir de uma forma como todo mundo está agindo, né? Então existe muita alienação neste assunto que é o emagrecimento. Então nós vamos fazer uma série de lives aqui, hoje é a primeira nesse sentido, e nós vamos descobrir, ou seja, vamos tirar a cobertura, né? Vamos descobrir, né, algumas questões que estão aí em cima dessa questão da obesidade, porque nós queremos aumentar a nossa clareza mental e nós queremos aumentar a nossa consciência. A palavra é consciência. Quando eu tenho consciência e autorresponsabilidade, eu posso ter um resultado diferente a partir de agora, né? Então, essas frases que eu falei não é que é verdade ou mentira, mas é porque tenta encobrir com uma afirmação meio estranha, tenta encobrir alguma coisa que tem que ser tratado, que no caso, na verdade, é a questão da obesidade ou excesso de peso, né? Sobrepeso, obesidade. Vamos falar sobre isso. Então, o que significa? Primeiro, vamos entender o que significa obesidade. A obesidade, na verdade, ela é uma doença. É importante a gente olhar por esse prisma para a gente entender que a obesidade ela tem várias facetas diferentes e essas lives vamos falar sempre de alguma faceta importante, mas são vários lados para ser analisado. Então nós temos que entender que a obesidade é uma doença. E essa doença, ela tem origem onde? Aqui, esse é o ponto que nós vamos falar hoje. Não é a única verdade, tá? Existem outras facetas, vamos falar mais pra frente. Mas hoje, um dos pontos que traz a obesidade, que faz essa doença se instaurar na vida das pessoas, um dos pontos mais comuns, que a maioria das pessoas que estão com obesidade vem dessa raiz, é chamada de estilo de vida. São as doenças muito comuns no dia a dia hoje, doenças de estilo de vida. Então, o que são doenças de estilo de vida? São doenças que nós adquirimos por conta do nosso mau hábito. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou falar de uma outra
doença ou de algum outro problema, só para vocês terem noção o que acontece. Olha só, uma pessoa muito próxima, muito querida, teve o intestino, ficou travado o intestino, parou, né, de funcionar o intestino, e essa pessoa já se assustou, já tinha mais de 10 dias que não estava funcionando o intestino, mas como é uma pessoa muito próxima, eu conheço os hábitos dela. E aí ela falou, que eu vou no médico fazer uma colonoscopia, eu vou fazer não sei o que, fazer isso e aquilo. Eu falei, ótimo, você pode fazer tudo, procura mesmo um médico. Enquanto você marca e faz tudo isso que você quer fazer aí, eu vou falar com você o que você pode fazer também para ir mudando algumas coisas. E eu falei com ela sobre hábitos, como hábitos que pioram o intestino, hábitos que melhoram o intestino, né? E ela fez algumas mudanças e procurou o médico e fez os exames e não tem nada. Então, na verdade, ela não tinha uma doença, não tem, né? Graças a Deus, uma doença instaurada no sistema todo ali. Não tem. Mas ela tem hábitos ruins que estava fazendo o intestino dela travar. Então as pessoas às vezes procuram, parece que até desejam que exista uma doença, porque uma doença, se tiver uma doença diagnosticada, de certa forma justifica aquela dificuldade que ela está tendo. Mas eu sugiro para você que a gente não faça isso. Nós não precisamos de doença, precisamos de aumentar a nossa consciência. E quando nós aumentamos a nossa consciência, nós podemos encontrar respostas. Então o que nós precisamos para tudo na vida? Nós precisamos de respostas. Respostas que nos levam a mudanças. E essas mudanças podem trazer para nós uma saúde, que é muito melhor do que ter que tratar uma doença, né? Então são maus hábitos de vida que trazem para nós, na maioria das vezes, essa doença chamada obesidade, né? Então nós vamos falar um pouco sobre a primeira fase, a primeira face, né? Uma face da obesidade, é um lado que nós vamos olhar aqui, e essa face chama-se superficialidade. Se nós tratássemos essa questão toda com mais profundidade ou com menos superficialidade, nós poderíamos sim mudar definitivamente a nossa relação com o peso. Eu procurei o sinônimo, né, da palavra superficialidade. Vamos entender o que é ser superficial, né? Dentro do sinônimo, né, no Aurélio lá, fala que é assunto de pouca importância ou de pouca profundidade. Então o que a maioria das pessoas que a gente convive, que querem emagrecer, que querem resolver, o que a maioria das pessoas fazem? Tratam esse assunto de maneira superficial, ou seja, como se fosse pouco importante ou como se fosse pouco profundo. É o que fala o dicionário, né? Superficialidade. E aqui eu lembrei de uma história, eu vou contar uma história para vocês de uma menina que foi minha cliente há um tempo atrás, né? Ela tinha na época 23 anos de idade e ela decidiu fazer a redução de estômago, né? Ela ia fazer uma bariátrica, né? Ela fez uma bariátrica, 23 anos de idade. Realmente ela tinha ali uns 50 quilos para perder com 23 anos de idade. E um dia eu tive a oportunidade de ter uma conversa sincera com ela, eu tinha inclusive curiosidade, né? Para entender um pouco a história dela, a gente estava conversando. E eu conversei com ela, eu falei, minha amiga, como é que é chegar com tão pouca idade, num peso tão avançado, né? Ter que perder 50 quilos com 23 anos de idade, né? E aí nós tivemos uma conversa ali muito sincera, muito gostosa, assim, agradável, porque ela abriu mesmo, né, o lado dela pra mim, eu achei muito bacana. E ela falou comigo uma coisa que me marcou, dentro de tudo que ela me falou, uma coisa me marcou. Ela falou, Andréia, nós não percebemos que nós estamos avançando tanto para o sobrepeso e para a obesidade. É como se nós estivéssemos dormindo e um dia, meio que de repente, você assusta e você vê que o seu caso é um caso desse tamanho, né? Foi o que ela me falou. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, realmente, né? É tão interessante isso, porque assim como seria tão melhor. Olha que louco que eu vou falar aqui agora, mas seria tão melhor se tivesse aqui eu e você, estamos fazendo as coisas erradas. Eu durmo hoje, amanhã eu acordo com 10 quilos a mais. Aí você fala, Deus me livre, André, nem brinca com um negócio desse. Eu vou te explicar por que seria melhor se nós de repente engordássemos, para começar, 10 quilos. Com certeza, se eu aumentasse 10 quilos nessa noite, amanhã eu acordaria tão assustada que eu faria mudanças radicais na minha vida. Acho que você também faria. O problema da obesidade é que ele é um problema silencioso e lento. Lento. E aí você fala, não é lento, não, engordei muito rápido. Olha só que doido. Nós não acordamos com 10 quilos no dia seguinte, mas é totalmente possível
engordar 250 gramas por semana. Você acha que é muito isso? Ah, eu engordei essa semana 250 gramas. Ah, André, que isso? Que radicalismo. O que é 250 gramas? Não é nada. Tá, semana que vem eu engordo mais 250 gramas. Na outra semana eu engordo mais 250 gramas. E na outra semana, para fechar o mês, 4 semanas, eu engordo mais 250 gramas. Então é incrível. Neste mês eu engordei 1 quilo. André, mas o que é 1 quilo? Menos radicalismo, né? Não vamos ficar falando dessa forma. Tá, 1 quilo não é nada. Se eu engordo 250 gramas por semana, eu engordo 1 quilo por mês. Se eu engordo 1 quilo por mês, eu engordo 12 quilos ao longo de um ano. 12 quilos ao longo do ano vai trazer para mim, ao longo de 3 anos apenas, são só 3 anos, 36 quilos a mais. Se hoje eu tivesse 60 quilos e entrasse nessa projeção aí, eu estaria com 96 quilos em 3 anos. Ou seja, eu estou aproximando aí de 3 dígitos, né, que é 100 quilos, com apenas 3 anos de vida errada, aumentando 250 gramas por semana. É esse o problema. Ela vem levezinho, ela vem ali devagarzinho, a obesidade vai encostando, e aí ela tem as ajudantes dela, que são essas ideias. Sou gorda, mas sou feliz, não tenho culpa, eu tenho tal problema assim, minha família, todo mundo é gordinho. Essas ideias vêm tampando nossos olhos, e nós vamos achando que 250 gramas não é nada, como 1 quilo não é nada. De repente 36 quilos em 3 anos é uma consequência bastante natural. Então, na verdade, é como se fosse um monstro escondido que conta com essas ajudas aí para confundir as pessoas, para de repente assustar as pessoas e chegar ao ponto como essa minha amiga lá, que com 23 anos de idade fez uma cirurgia de redução do estômago porque tinha que perder 50 quilos. É assim que engorda 50 quilos, né? Então é um assunto que parece um assunto que não é bem assim, mas na prática é exatamente assim que acontece, né? Então nós vamos então ao convite que eu tenho aqui para mim, para você, e depois você encaminha para quem precisar ouvir um pouco sobre isso, porque às vezes nós temos uma filha, um filho, um amigo, uma amiga que tá ali engordando um pouquinho, você percebeu, você ficou ali uns meses na pandemia sem encontrar com essa pessoa, e de repente você viu que aquela pessoa tá com um peso muito acima, e aí você fica um pouco constrangido de falar, porque você viu que ela aumentou, mas foi só um pouquinho, sim, mas um pouquinho em um pouquinho é onde essa pessoa vai chegar, né? Então encaminha para essa pessoa também. Então agora nós vamos falar então o que fazer, né? O que fazer. Na verdade, nós batemos, nós do Método Secar, nós batemos o tempo todo na tecla que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós acreditamos nisso. Nós do Método Secar, nós acreditamos que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E o que é a mentalidade, né? A mentalidade é o que traz para nós o que nós chamamos de, vamos falar uma palavra chique aqui, lifestyle. Lifestyle, né? Que é o estilo de vida. Então o estilo de vida que eu tenho, ele é produzido por uma forma que eu tenho de pensar. Então eu não tenho o meu estilo de vida que eu tenho por acaso, não. Eu tenho o meu jeito de viver, eu tenho o meu lifestyle, eu tenho o meu estilo de vida por conta de algumas coisas que eu acredito. É a minha mentalidade que traz isso, né? Alguém falando aí que engordou muito na pandemia. Olha, eu nunca tive problema de excesso de peso, que eu comecei, tem muitos anos que eu trabalho com emagrecimento, eu nunca tive problema de ganhar peso, sempre muito consciente. Eu que nunca ganhei peso, gente, na pandemia eu ganhei 6 quilos. Eu fiquei tão chocada com isso, porque eu falei, gente, se eu, que não engordo, eu não ganho peso, eu sou muito regrada, se eu ganhei 6 quilos, o que está acontecendo com o resto das pessoas, né? Eu fiz essa analogia, eu ganhei 6 quilos. E no final do ano, que virou o ano, eu fiquei assustada, porque eu cheguei num peso que eu tinha chegado num peso, sou grávida, que eu cheguei nesse peso, né? 6 quilos acima. E aí eu coloquei o Método Secar em mim, né? E eu perdi 6 quilos em um mês e agora tá tudo certo, tá sob controle, né? Então nós não podemos aceitar. Então a mentalidade traz para nós o estilo de vida, e o estilo de vida é visto no corpo. Nós vamos ver no corpo o que significa o estilo de vida. Agora eu vou pegar vocês. Preparem para escrever aí
no chat, que eu quero que vocês participem comigo, que eu vou fazer pra vocês. Eu vou fazer 3 perguntas, 3 historinhas aqui que eu vou contar. Eu quero que vocês falem aí se vocês fariam a número 1, a número 2. Vamos lá, olha só. Primeira coisa, vamos supor que você tá em casa, vai trabalhar um pouquinho mais tarde, você não trabalha tão cedo, você tem um tempinho de manhã, e você tem que fazer alguma coisa a uma distância da sua casa de 1,5 km. Que seja um depósito num banco, o seu banco fica a 1,5 km, você não conseguiu resolver através do aplicativo, você vai ter que ir no banco, ou que seja entregar alguma coisa, uma encomenda para alguém, você tem que fazer alguma coisa que está a 1,5 km da sua casa e você tem um pouco de tempo de manhã. Você poderia fazer outras coisas, mas também tem tempo de manhã para resolver isso. O que você faz? Alternativa 1. Você vai falar aí se é 1 ou se é 2. O que você faz? Alternativa 1. Você fala, vou levantar mais cedo, eu vou colocar um tênis, eu vou ouvir uma boa música e eu vou caminhando 1,5 km, de repente 25 minutos para ir, 25 minutos para voltar, aproveito, já dou uma esticada, tomo um pouquinho de sol, que é muito bom o sol da manhã, vou com uma roupa assim mais à mostra para poder tomar um pouquinho de sol e vou ouvindo uma boa música e põe um tênis e eu vou lá a pé e volto. Essa é a alternativa 1. Alternativa 2. Você pega o carro e resolve, ou a moto, ou chama o Uber. Alternativa 3. No meio da confusão, no meio do dia, na que você sai atrasado de casa, você aproveita e já passa nesse lugar, já dá uma desviadinha, já entrega esse negócio e já resolve no meio da correria. E aí? Alternativa 1, alternativa 2 ou alternativa 3? Quero ver aí no chat. Sejam sinceros. A sua resposta a essa pergunta mostra a sua mentalidade e, consequentemente, mostra o seu estilo de vida. Muito bem, responderam aí pronto, é o seu estilo de vida, né? Segunda pergunta que eu vou fazer agora, eu quero que vocês respondam. Vamos supor que você foi no aniversário, uma coisa íntima, de algum lugar, alguém que você tem intimidade, até porque agora na pandemia, alguém já falou 2, muito bem, parabéns pela sinceridade, é isso aí, mostrou sua mentalidade, estilo de vida, mas a gente pode mudar, estilo de vida a gente muda na hora que a gente quiser, não é? Segunda pergunta, segunda situação. Você foi nesse aniversário, até porque na pandemia não tem aglomeração, então é uma coisinha mais íntima. Você tá numa casa que você tem intimidade, é uma pessoa próxima, parente, amigo próximo, enfim. É aniversário. Como tem pouca gente, porque não pode aglomerar, então o bolo ele é grande para o tanto de pessoas que está ali. E você é doido com o bolo, e você comeu o bolo, e foi bem legal, matou a sua vontade. E você, alternativa número 1, torce para que essa pessoa ofereça para você levar um pedacinho de bolo para casa. Alternativa número 1. Alternativa número 2, você nem pensa no negócio desse, e até se ela te oferecer, você não vai levar, porque afinal de contas, você já comeu açúcar naquela hora, você não vai comer de novo. Só tem 2 alternativas dessa daí. E aí, alternativa 1 ou alternativa 2? Você torce para ela te oferecer, ou nem se ela oferecer você não leva, porque afinal de contas já comeu açúcar naquele dia, não tem necessidade de comer farinha branca com açúcar de novo no dia seguinte, por melhor que seja. E aí, alternativa 1 ou alternativa 2? Enquanto vocês respondem esse segundo, vamos para a terceira situação. A terceira situação é o seguinte, eu falei um pouquinho antes de intestino preso, né? Então seu intestino não funcionou direito hoje. Aí a Ali já começou a colocar, alternativa 2, muito bem. Seu intestino não funcionou muito bem hoje, amanhã ele não funciona de novo direito, e então, alternativa 1, você nem percebe que seu intestino não funcionou, porque você não tá ligado nessas coisas. Se funcionou mais ou menos, já tá bom demais. Alternativa número 2, você percebe e já procura um remédio, entre aspas, natural. Ou seja, um remédio de farmácia com apelido de natural para você fazer esse intestino funcionar direito. Alternativa 3, você fala, opa, não funcionou, percebi, então agora deixa eu analisar aqui o que eu andei fazendo. Andei comendo leite derivados demais, eu andei comendo açúcar demais, eu tô bebendo pouca água, eu tô comendo pouca fruta, eu tô comendo pouca fibra. Peraí, deixa eu investigar aqui, alternativa número 3, eu vou investigar.
Porque meu intestino tem que funcionar direito. Se ele não funcionou, eu tenho que descobrir o que está por trás disso. Alternativa número 1, você nem percebe. Alternativa número 2, você busca um remédio. Alternativa número 3, você analisa dentro do seu estilo de vida o que você pode melhorar para ele funcionar direito. Vamos lá, coloca aí. Muito bem, 3. A sua resposta está mostrando a sua mentalidade, a sua resposta está mostrando, 3 também, muito bem, parabéns, 3. A sua resposta está mostrando o seu estilo de vida, muito bem para quem respondeu aí, muito bom. Então, na verdade, o estilo de vida é para a vida inteira. Se a raiz dele está no nossa mentalidade, e não adianta querer mostrar que a gente faz bonito se a mentalidade não dá esse suporte para que seja de verdade, né? Um caso muito interessante, uma pessoa que eu sigo no Instagram, não sei se vocês seguem, a doutora Carolina Pimentel, que é a esposa do doutor Juliano Pimentel, né? Interessante a história dela, uma pessoa que eu admiro, que eu sigo, ele é médico e fala muito sobre essa questão de vida mais natural, né? E ela antes de conhecê-lo, né? Ela era obesa e ela fez uma bariátrica e hoje ela vive um estilo de vida saudável, ou seja, estava com o estilo de vida de obesidade, depois não deu conta de mudar e foi pro radicalismo da bariátrica, e depois disso hoje ela corrigiu e tem um estilo de vida saudável, admirável, teve um neném agora há pouco tempo, né? Então assim, o estilo de vida ele pode ser adquirido a qualquer tempo, né? Não precisa ser nascer com estilo de vida, nós podemos mudar o nosso estilo de vida a qualquer tempo, né? E aí, já fechando o nosso raciocínio aqui, chegando já no final da nossa conversa, muito bom falar com vocês hoje. Aí você pode falar assim, não, Andréia, mas só que se eu for mudar ainda meu estilo de vida para emagrecer, vai demorar muito. Realmente o estilo de vida, a mentalidade demora mesmo para poder mudar, mas é o que vai fazer ser para sempre. Enquanto isso, o que você pode fazer enquanto o seu estilo de vida não te dá dando esse suporte todo para ser saudável, para ser ativo e para estar magro ou magra, o que você pode fazer é fazer sim alguma dieta, algum acompanhamento, entrar no método secar conosco, enfim, tem tanta estratégia bacana para você dar uma baixadinha mais rápido no seu peso, mas não perca de vista que o que vai ficar para sempre não são essas dietas, não são esses arranques que a gente faz. O que vai mudar a nossa vida para sempre, nos levar para até o final, até o último dia de vida saudável e ativa, é mudar realmente a nossa mentalidade, é mudar então o nosso estilo de vida. Nós precisamos desenvolver em nós um estilo de vida que sempre vai tender para as coisas mais saudáveis, para as coisas que nos levam a ser mais ativos, para as coisas que nos fazem melhor nesse sentido. Sempre nós temos que estar trabalhando isso em nós, e isso que vai garantir que nós vamos ter sucesso não nessa dieta, não neste tempo, não de vestir essa roupa que eu quero vestir, mas de ter um sucesso, na verdade, para a vida inteira. E isso a gente leva para, além de levar para a vida inteira, a gente leva também para a nossa família. E a nossa família, ela se torna uma família inspirada pelos nossos hábitos. E melhor que seja, então, os bons hábitos de vida, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que as tentações são muitas, para mim, para você não é diferente. Não pense você que porque eu trabalho com emagrecimento, as coisas são mais fáceis para mim, não. É que nós temos que ter mais decisão, porque as tentações estão aí, as confusões, né, mentais também estão aí para enrolar a gente que às vezes cai, às vezes a gente desanima, mas nunca é tarde para começar e nunca é pouco, nós nunca sabemos o suficiente, nós precisamos sempre estar buscando mais informação e mais convivência. Então por isso que eu fico muito feliz que vocês estão aqui comigo, todo mundo que vê depois as gravações. Por quê? Porque tem uma frase que eu ouvi do Dr. Nathaniel Wilniski que eu nunca vou esquecer. Ele falou o seguinte: na vida, quanto mais se vive, mais se aprende. Na nutrição, quanto mais se aprende, mais se vive, né? Então que bom que estamos aqui para aprender, para nos ajudar, para nos apoiar, né? E vamos juntos aí, o método Secar tá aqui para isso também, né? Para apoiar, para fazer companhia, para orientar, para ajudar, para inspirar, para juntos nós fazermos do mundo um mundo melhor, né? Um mundo melhor para viver, para mim, para você e para as nossas famílias. Gente, muito obrigada, vai ficar gravado no IGTV, obrigada pela companhia de vocês. Um dia de cada vez, vamos seguindo em frente. Beijo no coração de vocês,
Amanhã cedo nós temos lá no meu Instagram Thanks God Everyday, e na próxima terça-feira nós temos de novo essa live aqui para todo mundo mudando um pouco a nossa mentalidade. Beijo no coração e muito obrigada. Fiquem com Deus.